Boa tarde, Afra. Bom, então vamos mais uma aula de funções complexas. E hoje vamos continuar com integrais de linha das funções complexas e depois vou falar sobre teorema de Cauchy. Então, o último fato que a gente viu na aula passada foi essa proposição, que se temos f uma função contínua no aberto e gama e beta, dois caminhos suaves, então, integral sobre o caminho reverso do gama, ou seja, gama menos 1, vai ser menos integral sobre gama. E integral sobre justaposição de gama e beta, ou seja, gama asterisco beta, seria integral sobre gama mais integral sobre beta. E esses foram fatos que a gente demonstrou na aula passada. Então, um resultado bem rápido disso seria que, se nós temos gama como justaposição de n caminhos, gama 1, gama 2 até gama n, e cada um é suave, então nós podemos escrever integral da f sobre gama como soma das integrais sobre gama j, que cada gama j é um caminho suave. Ou seja, se temos um caminho suave por parte, então integral sobre esse caminho suave por parte seria integral sobre as partes suaves. Soma das integrais sobre as partes suaves. Então, isso é fácil para ver, só usando a indução e essa parte 2 da proposição. E outro fato, outra observação que podemos ver é que, sob as hipóteses da proposição, então vamos ter um número positivo, tal que módulo de esse integral, quando dizemos módulo, módulo vai ser um número real, certo? Vai ser menor ou igual que m vezes comprimento de gama. L de gama a gente definiu como comprimento, que era integral de gama linha de t dt, ó. Módulo de gama linha dt, gama linha de t dt. Então vamos ver como podemos demonstrar isso. Nós sabemos que f é uma função contínua. Portanto, módulo de f também vai ser uma função contínua, uma função real contínua sobre U, certo? Então, e outra coisa que nós sabemos que a imagem do gama, ok? Ou seja, a curva gama, o caminho gama, como um conjunto, é compacto, certo? Porque gama é contínua, módulo de intervalo fechado de A e B é compacto, cada função contínua leva compacto para compacto. Então, trajetória de gama vai ser compacto. Módulo de f vai ser contínuo. Então, módulo de f vai assumir seu valor máximo sobre trajetória de gama, certo? Porque isso é compacto. E daí a gente vai concluir que existe um m, tal que módulo de f de gama de t vai ser menor que m para qualquer t em fechado de A e B. Portanto, módulo de f vai ser menor que m sobre fechado de A e B. E daí a gente vai concluir que módulo de integral de f de z vai ser, pela definição, vai ser integral de A, módulo de integral de A até B, de f de gama de t, gama linha de t dt. E isso, pela uma proposição que a gente viu nas aulas passadas, vai ser, a gente viu módulo de integral vai ser menor ou igual que integral do módulo, certo? Então, isso vai ser menor ou igual que integral de A até B, de módulo de f de gama de t, módulo de gama linha de t dt. Só que isso aqui, pelo que vimos aqui, vai ser menor ou igual que m, certo? Então, vamos ter que isso vai ser menor ou igual que m, integral de A até B, módulo de gama linha de t dt.
E isso não é nada mais que comprimento de gama. Então, a gente demonstrou que o módulo de integral de f de z dz vai ser menor ou igual que m comprimento de gama. Certo? Agora vamos ver alguns exemplos. Eu tinha escrito o exemplo que eu tinha escrito, eu mudei um pouco. Então, nesse exemplo, nós temos gama de t, o caminho que liga, é o segmento que liga 0 para o ponto 1 mais i, não? Esse segmento aqui. Liga 0 para ponto 1 mais i, que é esse ponto aqui. Ok? E beta de S é que é, na verdade, uma circunferência, não? De raio raiz de 2, que o centro está no ponto 2 mais 2. Então, o centro está aqui em 2 mais 2i, e o raio é raiz de 2. Só que esse, o parâmetro desse caminho, desculpa, aqui tem que ser, não sei por que escrevi, isso tem que ser esse. Esse está variando de menos 3 π quarto até π quarto. Ou seja, nós vamos ter, olha, esse é menos 3 π quarto. E vai até π quarto, ó, esse ângulo aqui. Portanto, vamos ter essa figura que vocês já estão vendo aqui. Então, a ideia é calcular esse integral aqui. Ok? Não, eu calculei a integral, só que não calculei. Vou deixar como exercício que vocês calculem o comprimento. Então, para calcular isso, essa integral, temos gama asterisco beta. Temos um caminho suave por partes, então vamos separar. Vai ser soma de dois integrais. Só que prestando atenção, f de z barra. Z barra não é nada mais que módulo de z ao quadrado. Então, seria integral sobre gama módulo de z ao quadrado mais integral sobre beta módulo de z ao quadrado. Então, isso vai ser igual a quê? Pela definição, isso vai ser integral de... Olha, aqui eu escolhi essa parametrização para esses caminhos. Vocês poderiam usar outra parametrização que vocês queriam. Então, porque a gente já viu, integral é independente da parametrização que a gente consiga. Então, vamos ter... Ok, vamos ter... gama de t aqui é isso aqui. Então, seria gama de t ao módulo de gama de t ao quadrado daria 2t ao quadrado. Gama linha de t seria 1 mais i, mais, aqui também, coloquei módulo de beta de t ao quadrado, que dá essa função aqui, e beta linha de t, que seria raiz de 2i elevado a is. E elevado a is é, na verdade, cis de s, ó, o cosseno de s mais i seno de s. E depois é só aplicar e calcular a integration. 1 mais i é uma constante, sai, a gente calcula essa integral, dá 2/3. E aqui também temos alguns integrais mais longos, só que vocês têm que separar a parte real, parte imaginária e fazer a integral. Depois calcular a parte real dá 12 menos 4π, e parte imaginária dá 12 mais 4π. E somando partes reais e partes imaginárias, a gente vai ter 38/3 menos 4π mais i vezes 38/3 mais 4π. Só que eu não calculei, vou deixar como exercício para vocês. Calculem o comprimento de gama asterisco beta. Tem que dar quê? Tem que dar, olha, comprimento de gama é raiz de 2, certo? E comprimento da beta é meio de perímetro da circunferência. Perímetro aqui é 2πr, certo? Só que aqui é um meio, então seria πr.
πr mais raiz de 2. R aqui é raiz de 2, então seria raiz de 2 vezes 1 mais π. Então, vocês têm que chegar a esse valor aqui. Se vocês façam integrais. Tá ok? Agora, vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, pessoal, lembrem que na aula passada a gente escolheu essa notação nabla igual a desculpa, delta igual a delta de Z1, Z2, Z3, é que é um triângulo, o triângulo junto com a região que está dentro, limitada por ele, que passa por pontos Z1, Z2 e Z3, ok? Então, lembrem desse fato. Então, nós temos um triângulo e vamos escolher 3 pontos sobre cada lado desse triângulo. W1, W2 e W3. Que eu aqui estou explicando, que escolhemos. W1, por exemplo, pertence a segmento Z1, Z2, menos Z1, Z2. O ponto não pode ser um dos vértices, tem que ser entre os vértices, tá ok? Então, escolhemos esses pontos e vamos, dessa forma, ligar esses pontos e vamos ter 4 novos triângulos. Então, vamos ver que integral sobre bordo de delta, ou sobre triângulo Z1, Z2, Z3, no sentido, nesse caso, estou indo no sentido horário, ó, Z1, Z2, Z3. Isso valeria se a gente fizesse todo em sentido anti-horário também. Ó. Isso vai ser igual a integral de soma desses integrais sobre os 4 triângulos. Ó. Triângulo Z1, W1, W3, mais W1, Z2, W2, mais W2, Z3, W3, mais W1, W2 e W3. Temos 3 triângulos. Então, integral sobre triângulo maior vai ser soma das integrais sobre esses triângulos menores. Então, vamos ver como chegamos a esse, podemos demonstrar isso. Né? Vai ser bem simples, já. Integral sobre triângulo maior seria que integral sobre cada segmento, porque temos o triângulo maior é um caminho suave por partes fechado. Ó. Então, seria integral sobre Z1, Z2, mais Z2 até Z3, mais integral sobre Z3 até Z1. Depois, eu cada vez posso somar cada um com 0. Ó. Olha, aqui, integral de f de z dz sobre segmento W1, W2. W1 e W3. Uma vez somei e uma vez subtraí. Então, isso menos isso daria 0. Vai eliminando. Então, estou adicionando 3 vezes 0. 3 zeros aqui, que não muda nada. Mas, usando esses zeros, eu estou considerando, olha, em vez de esses zeros, estou escrevendo integral sobre segmento W1 até W3. Depois, em vez de menos integral sobre W1, W3, eu vou inverter a orientação desse segmento. Ou seja, vou agora considerar de W3 para W1. E pelo que vimos lá em cima na proposição, isso dá menos integral de W3 até W1. Temos um menos aqui. Agora, integral sobre W3 até W1, aparece outro menos. Menos vezes menos dá mais. Ok? Então, menos integral de f sobre o segmento W1 a W3 dá igual a integral sobre o segmento W3 até W1. A mesma coisa acontece sobre W1 a W2, depois menos W1 a W1. W2 a W1. E a mesma coisa para W2, integral sobre W2 até W3, menos, mais integral de W3 até W2. Então, esses todos vão dar 0, ok? Agora, em vez de integral de f sobre o segmento Z1 até Z2, vou dividir isso também em 2 integrais. De Z1 até W1, de W1 até Z2.
Z1 até W1, W1 até Z2. A mesma coisa vou fazer para segmento Z2, Z3, que vai ser integral sobre segmento Z2 até W2, e W2 até Z3. E a mesma coisa para segmento Z3, Z1. Ok? E depois vou juntar, olha, vou juntar de Z1 até W1, de W1 até W3, de W3 até Z1. Aqui eu marquei eles com números. Ó. Número 1 seria isso mais sobre Z1, W1, sobre W1 até W3, e o outro, deixa eu ver, o outro número 1, está aqui, W3 até Z1, ok? E depois, vou juntar W1 até Z2, Z2 até W2, W2 até W1. Então, em total, nós temos 12 integrais aqui. E vamos separar esses integrais e juntar pelo que eu dei números aqui em cima de cada integral. Enfim, vamos chegar a esses 4 jogos dos integrais. Né? Essa soma, esses 3, que seria a integral sobre bordo de delta 1, esses 3 daria a integral sobre bordo de delta 2, esses 3 e esses 3. Que, enfim, isso termina a demonstração que a gente queria. Então, lembrem que sempre, em vez de zero, nós podemos colocar uma integral sobre um caminho, uma vez ida, uma vez volta. Enfim, daria zero, ok? Isso foi o ponto que a gente usou aqui para demonstrar isso. E lembrem disso, a gente vai usar esse fato em teorema de Cauchy. Como eu disse, aqui a gente considerou orientação horário. Isso vale quando nós consideremos orientação anti-horário. E da mesma forma a gente consegue demonstrar, ok? Agora, se lembram, em cálculo 1, a gente definiu primitiva de uma função como uma função que derivada dela dá, por exemplo, dizemos f é uma primitiva de fzinho, se derivada de f é fzinho, em cálculo 1, para funções reais. Aqui também definimos a mesma coisa, ó. Só que U aqui tem que ser aberto. Então, vamos supor que U é um conjunto aberto e f é uma função complexa. Então, dizemos que f é uma primitiva do fzinho, se f é holomorfa, ou seja, é derivável, e satisfaz a derivada de f da fzinho, para qualquer z em U. Agora, eu tinha esquecido de colocar essa parte. Em cálculo 1, vimos que as derivadas são diferentes se duas funções são primitivas de uma função num aberto, então eles variam por uma constante. A mesma coisa acontece aqui, só que o aberto tem que ser um aberto conexo, não pode ser dois abertos separados. Aqui também, se temos um domínio, U é um domínio, lembram que um domínio queria dizer que U é aberto e conexo, ou seja, é um pedaço. Não tem dois pedaços diferentes, não pode ter. Então, se temos isso, f e g são duas primitivas, então, um é outro mais uma constante. É a demonstração bem simples, já. Nós sabemos que derivada do f é fzinho, derivada de g é fzinho também, porque são primitivas do fzinho. Portanto, deixa eu ver. Por que eu fiz aqui isso? F menos F linha menos G linha daria o quê? Fzinho menos Fzinho, que daria zero. Portanto, aqui todos são menos. F menos G linha daria zero. Para qualquer z em U. E U é um domínio. Lembrem que na aula passada, em lema 5.1, demonstramos se derivada de uma função holomorfa num
em um domínio é zero, então essa função tem que ser uma constante. Portanto, existe uma constante C, tal que f menos g tem que ser constante. Ou seja, f vai ser g mais constante C, o que a gente quer. Então, sobre domínios, a diferença dos primitivos vai ser uma constante sempre. Agora, vamos ter uma proposição aqui. Essa proposição é bem parecida ao o primeiro teorema fundamental de cálculo. Não? Ou seja, se nós temos temos U, um aberto, F, uma função contínua, e gama, um caminho suave por parte. Se F é uma primitiva da F, então, esse teorema diz, vamos dizer que isso é gama A e gama de B. Então, integral do F sobre o caminho vai ser o ponto F no ponto final menos F em ponto inicial. Certo? Então, usando esse teorema, nós podemos calcular as integrais numa forma bem mais simples se a gente tem as primitivas. E no caso que a curva é fechada, ponto final e ponto inicial vai ser a mesma coisa. Se ponto final e ponto inicial vai ser a mesma coisa, esses dois vão ser iguais. Então, f de gama de B menos f de gama de A, que são iguais, vai dar zero. Então, no caso, a curva é fechada e a função tem uma primitiva no aberto, integral sobre qualquer curva fechada vai dar zero. Então, vamos ver como podemos demonstrar aqui. Primeiro, vamos supor que gama é um caminho suave. Ok? Completamente suave. E vamos definir a função g como composição de f e gama. Ou seja, g vai ser de fechado A e B para aberto U, que leva cada t para f de gama de t. Ok? Qual seria a derivada disso? A derivada disso, usando a regra da cadeia, seria derivada do f em gama de t vezes gama linha de t. Ok? Mas nós sabemos que f é que é uma primitiva do f. Portanto, derivada de f seria f. Portanto, g linha de t seria f de gama de t vezes gama linha de t. Agora vamos escrever a integral. Essa integral. Vamos escrever essa integral, vamos ver aonde chegamos. Integral f de z dz sobre gama, pela definição, vai ser integral de a até b, f de gama de t, vezes gama linha de t dt. Até agora escrevemos a definição. Só que pela asterisco, pelo que a gente viu aqui, g linha seria f de gama de t, gama linha de t. Então, f de gama de t, gama linha de t seria g linha de t. E isso vai ser igual aqui. Na proposição que a gente viu na aula passada, vimos que integral de derivada seria a função no ponto final menos a função no ponto inicial. Ou seja, seria g de b menos g de a. Só que pela definição, g era f de gama de t. Então, g de b seria f de gama de b menos f de gama de a. E daí sai a demonstração. Então, demonstramos a primeira parte. Só que nós supomos que gama é uma curva suave. Agora vamos supor que gama é um caminho suave por parte. Se é suave por parte, isso quer dizer que existe uma partição desse conjunto, desse intervalo fechado, vamos dizer T0, T1 até Tn, que gama pode ser escrita como justaposição de esses n caminhos, que cada um
é suave nesse domínio, nesse intervalo fechado. Agora, pelo que vimos lá em cima na observação, integral sobre gama seria soma dos integrais. Só que cada um é que? Agora, cada gama j é suave. Então, pela primeira parte que demonstramos, desde que esse fzinho tem uma primitiva, integral sobre cada gama j seria fzão de gama j, desculpa aqui, gama j de tj menos, no ponto final, menos fzão no ponto inicial de gama j. E daí, olha, temos j varia de 1 até n, ó. Presta atenção. Gama j de tj menos 1 é igual a quê? Gama j mais 1 de tj. Isso, para a gente conseguir definir, a gente precisava ter isso, ó. Cada caminho termina onde o seguinte começa. Tá ok? Então, deixa eu ver se não. Isso tem que ser J. Agora sim. Então, cada um elimina o seguinte. E aí a gente vai ter só o primeiro, ou seja, fzão de gama 1 de T0. Gama 1 de T0 seria gama de T0. Isso aqui. E vamos ter o último, que seria fzão de gama n de Tn, que seria fzão de gama de Tn. Só que Tn é quê? Tn é P. E T0 é A. Então, seria f de gama de B menos f de gama de A. E aí a gente demonstrou. Para qualquer curva suave por partes. E desde que gama de A é igual a gama de B, como eu mencionei lá em cima, sobre qualquer curva fechada vai ser zero. Então, aqui fechamos a demonstração dessa proposição. Aqui, estou dando um exemplo. Esse é um exemplo que o livro de Márcio também está resolvendo. Só que ele resolve da forma direta. Vocês podem ir e ver depois no livro, que tem uma solução de 2 ou 3 páginas. Está fazendo toda a conta, está fazendo direto. Mas aqui eu vou usar esse teorema para resolver isso. Olha. Temos 4 curvas aqui. 4 caminhos. Gama 1 é quem? Gama 1 é essa semicircunferência maior, de raio 3. Gama 2 é esse segmento que liga o ponto 3i para 2i. Então, gama 1 é 3e elevado a it, só que t é semicircunferência, variando de menos π até π. Depois, gama 2 de t é esse segmento, que a gente pode parametrizar da forma 5 menos t, vezes i, porque está sobre eixo imaginário. Então, 5 menos t vezes i. T varia de 2 até 3. Ó. 5 menos 2 daria 3, que seria esse ponto aqui, e 5 menos 2 daria... 5 menos 3 daria 2, que seria esse ponto aqui. Então, tem orientação de cima para baixo. Depois temos semicircunferência de raio 2, e centro na origem. Ou seja, 2e elevado a menos it. Esse menos é para que dar a orientação anti-horário. Horário. Gama 1 tem orientação horário, gama 2 tem orientação anti-horário. Então, 2e elevado a menos it, t varia outra vez de menos π até π. E gama 4 é outra vez segmento que liga menos 2 para menos 3, com orientação de cima para baixo. Então, agora, vamos calcular esses dois integrais aqui. Integral de 1 sobre z dz sobre gama 4, asterisco gama 1, asterisco gama 2. Justa posição de 3 curvas. Ou seja,
Gama 4 vem daqui para aqui, depois gama 1, esse assim vai aqui, e depois gama 2, de ponto 3 para 2. Olha, temos um caminho suave por partes, ok? Tem 3 caminhos diferentes. E outra coisa, nós sabemos que a função 1 sobre z é uma função que tem primitiva. Ou seja, a função logizão de z, o ramo principal da função logarítmica, em C menos semi-eixo negativo. Se tiramos esse eixo aqui, ok? Esse eixo negativo, então a função logizão é definida e holomorfa sobre C menos esse semi-eixo, e derivada dela dá 1 sobre Z. Desde que nosso caminho fica na parte que a logizão é definida e é holomorfa, portanto, logizão é uma primitiva da função 1 sobre z. Então, pelo teorema, pela proposição que acabamos de ver, esse integral vai ser que integral no ponto final, função logizão no ponto final menos logizão no ponto inicial. Ponto final é que? 2i. Ponto inicial é que? Menos 2i. Portanto, integral sobre gama 4, asterisco gama 1, asterisco gama 2, de 1 sobre z dz seria logizão em ponto final menos logizão em ponto inicial. Ou seja, logizão em ponto 2i menos logizão em ponto menos 2i. Log de 2i seria ln de 2i mais i argumento de 2i. Argumento de 2i é que 2i está aqui em cima. Então, o argumento dele, o argumento principal é π meio. Menos 2i tem aqui embaixo. Então, o argumento principal dele vai ser menos π meio. Então, seria ln de 2, módulo de 2i mais i π meio menos ln de módulo de menos 2i. Só que ln de menos 2i é a mesma coisa que ln de 2i. Então, esse com esse vai ser cancelado. Menos i, o argumento principal de menos 2i. O argumento principal de menos 2i é menos π meio. Só que esse menos com esse menos daria aqui, daria π meio. Então, i π meio mais i π meio daria π. Ok? Então, nós conseguimos calcular esse integral facilmente. Agora, vocês podem ver no livro que vocês têm que fazer um caminho muito mais longo quando vocês vão fazer isso direito. E a segunda integral ainda é mais simples. Hein? Gama 1, asterisco, gama 2, asterisco, gama 3, asterisco, gama 4. Ou seja, esse caminho é um caminho suave por parte e fechado. E pela proposição, desde que 1 sobre z aqui tem uma primitiva, essa integral vai ser que zero. Nem precisa fazer contas. Então, direto a gente diz, usando a proposição, que esse vai ser zero. Ok? Agora, vamos ver outro exemplo. Outra vez temos a função 1 sobre z e temos caminho dado por essa circunferência completa. Agora, queremos calcular esse integral. 1 sobre z sobre esse caminho fechado. Será que vai dar zero também? Ou não? Se vocês lembram, na aula passada a gente calculou esse integral e o resultado deu 2π. Por que não dá zero? Porque agora nós estamos passando, o nosso caminho inclui esse ponto aqui que não pertence ao domínio de logizão. Ou seja, logizão aqui não é derivável, então logizão aqui não é primitiva do 1 sobre z. Ou seja, não podemos encontrar um aberto que contém toda essa curva fechada e que é primitiva da fzinho, que é 1 sobre z. Então, não podemos usar o teorema, a proposição lá em cima. Portanto, nesse caso, temos que fazer a integral direto
e fazendo as contas. E, como vimos na aula passada, isso deu 2π. Então, vocês têm que cuidar muito que a função que vocês consideram tenha primitiva num aberto que contém o caminho. Se não conseguem fazer isso, não vai dar certo. Porque aqui, nenhum ramo, não só ramo principal, nenhum ramo da função logarítmica inclui toda essa curva. Cada ramo da função logarítmica não inclui um semirreta. Então, qualquer semirreta que vocês considerem digamos, no plano, qualquer semirreta, pelo menos, contém um ponto da nossa curva. Então, não podemos encontrar nenhum domínio ou nenhum aberto que contém toda a curva, todo o caminho fechado, onde a função tenha derivada, a função log seja derivável. Então, não podemos usar a proposição. Agora vamos ter um teorema. Olha, aqui a gente viu se a função tem primitiva. Onde ficou? Aqui. Se tem primitiva, nós podemos escrever integral dessa forma. Agora, será que se conseguimos escrever integral dessa forma, a nossa função vai ter uma primitiva? A recíproca vale se isso acontece para qualquer curva. Não? Ou seja, o que vamos demonstrar nesse teorema é isso. Aqui temos U, agora é um domínio. Ó. Lá em cima era um aberto, mas agora precisamos que U seja um domínio, ou seja, tenha só um pedaço. E F é uma função contínua. Aqui vamos ter três afirmações que são equivalentes. O que dizem essas afirmações? O primeiro diz F possui uma primitiva em U. O segundo diz para qualquer caminho fechado, suave por partes gama, integral sobre esse caminho vai dar zero. Isso vale pela proposição anterior. Não? Se na proposição anterior vimos se F tem uma primitiva, então integral sobre qualquer curva fechada nesse aberto vai dar zero. Então, 1 para 2 é a proposição anterior. A terceira diz que, para qualquer caminho suave por partes, essa integral só depende do ponto inicial e do ponto final da gama. Ou seja, se nós temos gama dessa forma, gama digamos, de A e gama de B. Então, integral é independente de qualquer curva. Integral não depende da curva, só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, para qualquer curva, integral vai ter o mesmo valor. Diz a parte 3. Outra vez, uma implica 3, não? Porque, pela proposição anterior, esses integrais só dependem do f de gama de B menos f de gama de A. Ou seja, só depende do ponto final e ponto inicial. Mas, para conseguir demonstrar esse teorema, nós temos que provar 1 implica 2, depois demonstrar 2 implica 3, depois demonstrar 3 implica 1. Tem um ciclo fechado para conseguir demonstrar todos. Não? Então, nós sabemos 1 implica 2 pela proposição. Agora vamos demonstrar 2 implica 3. Como demonstrar 2 implica 3? Isso também não é difícil, não. Olha, vamos supor que temos dois pontos, Z1 aqui e Z2 aqui. Ok? Deixem eu... Então, temos ponto Z1 e ponto Z2 aqui. E vamos considerar qualquer dois caminhos suave por partes de Z1 para Z2. Não importa que caminho, só que tem que ser suave por partes.
Então, vou considerar gama 1 e gama 2, qualquer dois caminhos. Então, o que vai ser caminho gama 1, asterisco, gama 2, menos 1? Olha, gama 1 e gama 2 são dois caminhos de Z1 para Z2. Então, gama 2 menos 1 seria o quê? Gama 2 menos 1 seria um caminho de Z2 para Z1. Gama 2 menos 1. Tem orientação contrária de gama 2. Portanto, gama 1 vai até Z2, depois gama 2 menos 1 volta de Z2 para Z1. Então, gama 1 asterisco gama 2 menos 1 vai ser um caminho fechado suave por partes. E pelas parte 2 do teorema, integral sobre qualquer caminho fechado é zero. Portanto, integral sobre gama 1 asterisco gama 2 menos 1 vai ser zero. Isso implica que soma dos integrais vai ser zero. Só que integral sobre gama 2 menos 1 vai ser menos integral sobre gama 2. Então, integral sobre gama 1 menos integral sobre gama 2 vai dar zero. Portanto, integral sobre gama 1 vai ser igual a integral sobre gama 2. Ou seja, integral sobre qualquer dois caminhos é o mesmo valor. Ou seja, integral não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, 2 implica 3. Portanto, conseguimos demonstrar essa parte também. Agora, vamos demonstrar a parte 3 para 1. Ou seja, 3 para 1 seja o quê? Em 3, dizemos que a integral não depende do caminho. A integral só depende do ponto inicial e do ponto final. Em 1, temos que demonstrar f possui uma primitiva. Ou seja, existe uma fzão que derivada da fzão vai dar fzinho. Então, vamos demonstrar isso. Como podemos fazer isso? Vamos fixar um ponto em nosso domínio. Vamos supor que isso é nosso domínio 1. E vou fixar ponto Z0. Ponto Z0 é fixo. Não vou mudar mais, ok? E vou considerar qualquer ponto Z nesse domínio. Esse Z agora é arbitrário. Pode ser em qualquer lugar. Eu estou colocando aqui, mas pode ser qualquer ponto. Ok? Agora, o é que? O é um domínio. Domínio quer dizer sempre entre qualquer dois pontos existe um caminho suave por parte. Então, nós temos um caminho suave por parte de Z0 para Z. Vou chamar isso gama. Então, vou definir fzão de Z igual a integral de f sobre esse caminho que liga Z0 para Z. Se a gente quer definir uma função, nós primeiro temos que verificar se é bem definida. Ou seja, será que esse valor é independente dessa curva ou depende dessa curva? Porque se depender dessa curva, nós estamos dizendo que existe uma curva, não sabemos, talvez existem muitas curvas, então talvez temos valores diferentes. Mas a parte 3 do teorema garante que o valor de fzão de Z não depende da curva, porque a curva gama é uma curva entre pontos Z0 e Z. E esse integral só depende do ponto inicial e ponto final que não muda. Portanto, fzão não depende da curva gama. Portanto, é uma definição bem definida, é uma função bem definida. Não depende do gama. E também sempre existe um caminho de Z0 para Z, desde que U é um domínio. Portanto, podemos definir uma função dessa forma. Agora, a ideia é que dizer esse fzão é uma primitiva do fzinho. Para que digamos esse é uma primitiva, o que temos que fazer? Temos que dizer fzão é holomorfa em U e a derivada dele tem que ser fzinho para qualquer z em U.
Preste atenção, esse z que a gente considerou aqui é qualquer z. Então, para fazer isso, temos que demonstrar que limite de f de z mais h menos f de z sobre h, quando h tende ao zero. Pessoal, preste atenção aqui, esse h é um h complexo, não? É um número complexo, ou seja, h é da forma h1 e mais h2. Então, temos que demonstrar, essa é a definição da derivada. Temos que demonstrar isso é que igual a f de z. Ou seja, temos que dizer que, se levamos esse f para esse lado, dizer que limite de f de z mais h menos f de z sobre h, quando h tende ao zero, menos f de z igual a zero. Ou seja, basta demonstrar isso aqui. E para demonstrar isso aqui, basta dizer que para qualquer y, se módulo de h é suficientemente pequeno, isso é menor que y. Todo esse valor aqui dentro. Se digamos para cada y, todo isso é menor que y, quando h é suficientemente pequeno, nós podemos demonstrar isso. Então, vamos trabalhar com esse fato. Então, nós sabemos que U é aberto, certo? Desde que o U é aberto, nós podemos encontrar um H complexo, que é Z mais H, que aí dentro de U, desde que o U é aberto. Ou seja, nós temos Z, Z mais H vai ser aqui. Então, dizer para qualquer lado que vamos, todos esses ficam dentro de U, ok? Nós podemos sempre encontrar um valor, um disco que contém Z e está inteiramente dentro de U, pelo fato que U é aberto. Então, em particular, para esse H, Z mais H vai ficar dentro de U. Agora, vou considerar o segmento de Z até Z mais H. E vou chamar ele como sigma. Então, sigma é o segmento que liga Z para Z mais H. E esse segmento está inteiramente dentro de U, porque eu estou considerando esse disco fica dentro de U. Ok? Então, U é aberto, logo existe H em C, tá que Z mais H. Aqui eu esqueci de escrever um fato. Que Z mais H pertence a U e disco fechado com centro em Z e raio módulo de H é um subconjunto de, ok? Eu quero isso para que o segmento fique inteiramente dentro de. Agora, eu tenho sigma, o segmento que eu falei, que liga Z para Z mais H, e a equação do sigma não é nada mais que Z mais T vezes H. Se T é 0, daria Z. Se T é 1, daria Z mais H. Ou seja, é segmento que liga Z para Z mais H. Esse sigma aqui. Agora, o que tenho? Gama asterisco sigma seria aqui. Gama asterisco sigma. Gama asterisco sigma seria uma curva suave por partes que liga Z0 para Z mais H. Certo? Então, integral sobre gama asterisco sigma de FW dW, pela definição, seria F de quê? Z mais H. Certo? Então, vamos usar esse fato aqui. Portanto, F de Z mais H vai ser quê?
integral de f de w dw sobre gama asterisco sigma. Só que a gente consegue dividir essa integral em soma de dois integrais. Integral sobre gama mais integral sobre sigma. Só que integral de fzinho sobre gama é fzão de z, pelo que a gente definiu. Então, porque gama liga o ponto z0 para z. Então, isso é fzão de z mais integral de fzinho sobre sigma. Agora eu vou levar esse fzão para esse lado. Então, vou ter que fzão de z mais h menos fzão de z vai ser igual a integral de fzinho sobre sigma. Isso aqui. Olha, o que estou fazendo? Estou, pouco a pouco, estou criando isso e depois vou criar isso aqui. Pouco a pouco. Então, tenho f de z mais h menos f de z. Agora eu tenho que dividir por h. H é um número complexo. Então, seria 1 sobre h integral de f de w sobre c. Ok? Depois isso vai dar aqui. Só que isso não teve suficiente espaço para escrever aqui. Eu escrevi em outro. Deixa eu abrir em outro. Então, isso vai dar quê? Isso vai dar... não dá para os dois, não. Isso vai dar f de z mais h menos f... Deixa. Bom, não vou precisar dessa parte aqui. Então nós chegamos aqui, né? Nós chegamos isso aqui, que é f de z mais h menos f de z sobre h vai ser 1 sobre h, isso aqui. Agora, vou subtrair f de z. Então, f de z mais h menos f de z sobre h menos fzinho de z vai ser o quê? Olha, nós sabemos L de h é quê? L de sigma. Sigma é um segmento que liga z para z mais h. Então, tem comprimento h, certo? H com h vai dar 1. Então, em vez de f de z, escrevo h sobre h. Só que em vez de h, esse h escrevo... Desculpa, aqui. L de sigma... Sim, tá... não. L de sigma seria módulo de h. Então, em vez disso, eu tenho que escrever deixa. Então, aqui, tenho que escrever outra coisa. 1 sobre h aqui tenho que escrever mesmo integral. F de z sobre h, integral de dw sobre c. Esse integral dá h, por quê? Porque isso é integral de... Vou escrever contra. Isso vai ser integral de 0 até 1, z mais th
dt. Linha, ó. Derivada disso vezes dt. Só que derivada disso daria o quê? Integral de h de 0 até 1 dt, que isso daqui dá h, o que eu escrevi. Assim, h. Então, isso com isso, na verdade, dá 1, ok? Então, em vez de h, eu estou escrevendo integral de dw. Só que f de z é uma constante para isso. Então, pode entrar. Pode ir dentro da desigualdade. Deixa eu... Então, vou ter que... Vou ter... Então, tenho 1 sobre h, f de w, dw, menos 1 sobre h, f de z, dw. Só que f de z pode entrar, porque não depende do w, é uma constante. Pode entrar, então, depois, levar tudo aí dentro e fazer a soma. Seria, então, f de w menos f de z sobre h dw, ok? Só que nós sabemos f é uma função que contínua em u. Portanto, para cada y, se a distância de z e w é suficientemente pequena, então, distância de f de z até f de w vai dar menor que y. Isso é pela definição de continuidade da função f em u. Então, módulo disso aqui vai dar o quê? Pelo que vimos na aula passada, vai dar menor ou igual que integral do módulo. Só que seria 1 sobre módulo de h. Módulo de h é uma constante, pode sair. Módulo de f de w menos f de z vezes módulo de dw. Só que se w e z são suficientemente perto, ou seja, se w é suficientemente perto a z, então y sobre módulo de h vai ser que vai ser menor ou igual que quê? Isso aqui, pelo que eu disse aqui, vai ser menor ou igual que y, então vai ser que menor ou igual que y sobre módulo de h integral de dw. Só que integral de módulo de dw, isso seria o quê? Isso aqui seria integral de 0 até 1 sigma linha de t dt. E isso não é nada mais que L de sigma, comprimento de sigma, que é módulo de h. Módulo de h com módulo de h vai ser dar 1, que seria igual a y. Ou seja, quando estamos, lembram aí, eu teve z, depois teve z mais h, e a gente teve um disco de raio h. Agora vou supor esse gama tão pequeno quando que esse módulo dá menor que y, porque eu preciso z menos w seja suficientemente pequeno. Posso considerar bem pequeno esse h, módulo desse h. Ou seja, se h vai para zero, isso aqui é sempre menor que y para qualquer y. Aqui é menor, não tem igualdade não. Aqui não tem igualdade não. Então, é menor estrito. Então, isso é menor que y, para qualquer y. Ou seja, isso vai dar zero quando h tende para zero. Então, se isso dá zero, nós vimos o quê? Isso aqui, não, aqui em cima. Isso aqui não é nada mais que esse integral. Se esse integral, módulo desse integral é zero, módulo disso vai dar zero, ou seja, no caso de limite, não? Ou seja, limite disso aqui é zero. E isso a gente viu que quer dizer que derivada de f vai dar fzinho. Portanto, nós demonstramos que derivada
derivada de Fzão vai ser Fzinho. E aí, a gente fecha a demonstração do teorema. Ok? Portanto, se derivada se num domínio integral não depende de ponto inicial e ponto final, a integral vai dar sempre, a função sempre vai ter uma primitiva. Ok? Vamos demonstrar agora mais uma proposição. Bom, eu teve ainda o teorema de Cauchy, mas o tempo não vai dar falar da demonstração do teorema de Cauchy. Então, só vou terminar a demonstração dessa proposição e vamos terminar a aula. Então, nas aulas passadas, o que vimos sobre séries? Sobre séries, a gente viu, se temos a série de potências alfa n, z menos z0 elevado a n, vimos que a deriva, e isso é absolutamente convergente num disco da convergência R, vimos que a derivada disso vai ser derivada de cada termo, ou seja, isso daria, se n é de 0 até infinito, então vai ser n de 1 até infinito de n alfa, n z menos z0 elevado a n menos 1, ok? Ou seja, seria a derivada de cada termo da série. Uma coisa parecida vale agora para, digamos, em certa forma, para integral, não? Ou seja, se nós temos essa série aqui, fzão de z, então, desculpa, se temos fzinho de z, dessa forma, uma série absolutamente convergente, de A convergência de R, com centro em Z0, então, fzão de z, definida da forma alfa n sobre n mais 1, z menos z0 elevado a n mais 1, esse aqui vai ser uma primitiva de fzinho no seu disco de convergência, ok? Então, de fato, é integral de cada termo, de certa forma. Como podemos demonstrar isso? Para demonstrar isso, primeiro, nós temos que dizer que fzão é absolutamente convergente nesse disco aqui. E se, digamos, isso depois, a derivada disso, nesse disco, vai obedecer essa regra que eu acabo de escrever assim, aqui. E se derivarmos termo por termo, seria que derivada de z menos z0 elevado a n mais 1 daria n mais 1, que com esse n mais 1 vai ser simplificado, z menos z0 elevado a n mais 1 menos 1, que seria n. Ou seja, vai ser exatamente isso aqui. Então, primeiro vamos demonstrar que isso é absolutamente convergente dentro desse disco de convergência. E vamos usar o teste de comparação para fazer isso. Vamos ver o que vai ser o módulo disso. Módulo de alfa n sobre n mais 1, z menos z0 elevado a n mais 1. Eu vou separar um desses z menos z0 elevado a n mais 1, vou separar um deles. Então, seria z menos z0 sobre n mais 1, módulo disso, vezes módulo de alfa n, eu separei 1, então vou ter elevado a n aqui, z menos z0 elevado a n. Agora, z menos z0 para um z, digamos, dentro desse disco, aqui esse z, de certa forma, estamos supondo que z, fixamos z em d de z0 e r. Não? Então, isso é uma constante. Portanto, existe um número natural que desse número para frente, esse valor, ou seja, para qualquer n maior ou igual que k, isso aqui vai ser menor que 1. Por que isso vale? Porque o numerador é um número constante e denominador tanto maior quanto menor a fração. Ok? Então, isso vai ser menor que 1 de um lugar para frente. Se isso vai ser menor que 1 para um lugar
de um lugar para frente, então, esse aqui vai ser menor ou igual que, isso é menor que 1, então vai ser menor ou igual que alfa n z menos z0 elevado a n. Mas alfa n z menos z0 elevado a n é a sequência geradora desse aqui, que é absolutamente convergente dentro desse disco. Então, o teste de comparação diz isso aqui, que é menor que isso, de um lugar para frente, vai ser absolutamente convergente. Portanto, usando o teste, vamos ter a convergência dentro desse disco de convergência. E daí a derivada de, se é convergente, a derivada vai ser a derivada de cada termo. Ou seja, f são linha de z vai ser derivada de cada termo. Mas derivada desse termo seria que alfa n z menos z0 elevado a n, que é fzinho de z. Ou seja, a derivada de fzão da fzinho. E a gente fecha a demonstração dessa proposição aqui. Então, qualquer função analítica era a função que teve série de Taylor. Não? Qualquer função analítica vai ter uma primitiva, ok? Bom, vamos fechar aqui, eu vou parar a gravação, depois vou tirar as dúvidas de vocês.